Amados irmãos e irmãs que nos acompanham neste itinerário paulino do Grupo da Palavra de Deus, hoje, estando no 8º encontro, quero meditar junto com você o texto da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 3, dos versículos de 7 a 13. Eu sou Adir, seminarista da nossa diocese, e o texto que mencionei nos lembra o seguinte: Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A segunda carta de São Paulo, dirigida à igreja de Tessalônica, fragmento que acabamos de ouvir, e comunidade que o mesmo Paulo e também Timóteo fundaram em sua segunda viagem missionária, surge em uma situação menos conhecida do que a primeira, de modo que um dos discípulos de Paulo a tivesse escrito e Paulo teria apenas assinado, o que demonstra em alguma medida certa conformidade com o conteúdo ali escrito. Mas vale lembrar que após escrever em linguagem altamente simbólica as coisas que devem acontecer antes da parousia, isto é, a segunda e definitiva volta de Jesus à Terra, é que somos inseridos na realidade da leitura proposta para hoje. Este texto é, sem dúvida, meus irmãos, um dos mais adequados à reflexão em torno dos temas do trabalho e da justiça social. O versículo 11 nos informa que em Tessalônica há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. E diante desta afirmativa e constatação, podemos encontrar pelo menos duas justificativas ou respostas pelas quais estas pessoas viviam em ociosidade. A primeira, a mais tradicional, nos é dada a partir da própria leitura. Diante desta possibilidade iminente da vinda do Senhor, pois não sabemos o dia nem a hora, alguns membros da comunidade optaram por abandonar as suas atividades, vivendo à cata de especulações, o que gerava um mal-estar na comunidade. A segunda resposta, também possível, parte da constatação de que na sociedade grega, e aqui vale lembrar que Tessalônica era uma cidade portuária da Grécia, o trabalho, sobretudo manual, era tido como tarefa dos escravos. Diante de toda essa realidade, Paulo se apresenta, a partir de seu testemunho, como exemplo a ser imitado, pois nessa cidade trabalhou de dia para o seu próprio sustento, dedicando-se à noite ao anúncio do Evangelho. Tinha ele medo de se tornar fardo pesado para a comunidade. E é nesse sentido que, para Paulo, o trabalho se reveste de grande importância para a paz social. Para ele, o trabalho não era simples questão ocupacional para as pessoas, e sim um modo de atingir aquele tipo de sociedade onde todos têm acesso aos bens da vida com dignidade, o que seria também, em alguma medida, reflexo daquela realidade última
em que viveríamos na ressurreição. Mas vale lembrar, meus irmãos, que neste momento em que vivemos, pandêmico, pautado pela morte, ainda hoje há quem vive de rendas às custas da exploração da mão de obra barata, do trabalho escravo e dos salários de fome. Por isso penso que este pequeno texto, nos inspira em pelo menos 3 atitudes. A primeira, pastoral, como testemunho que Paulo nos dava, de modo que lá na nossa comunidade, na nossa igreja, a partir dos muitos movimentos e pastorais que lá existem, possamos nós sermos membros ativos. Pois assim, a partir da mesa da palavra e da Eucaristia, oferecendo um sacrifício, seja muito os dons e talentos apresentados. Uma outra atividade, e esta também muito importante para a dignidade da vida humana, é a luta por políticas públicas que inspirem e promovam o trabalho, gerem novas vagas de emprego, de modo que o cidadão de bem, trabalhando, consiga o seu sustento, meio para a realização dos seus sonhos e esperanças, possibilidade de vida, de moradia, de alimento e de dignidade. E um último trabalho, e penso que esse, marcado pela essência cristã, parte justamente da caridade. Com o nosso serviço pastoral, com o nosso trabalho também na nossa realidade cultural, seja ele qual for, somos também nós, a partir de Paulo e de tantos outros bons testemunhos de santos, convidados a praticar a caridade. Por isso que o nosso trabalho deve ser também expressão boa desta singular e boa manifestação de ser cristão. Por isso, meu irmão e minha irmã, finalizando este nosso momento de reflexão e oração, faço ressoar mais uma vez a frase final, o versículo 13 da leitura que ouvimos. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esta é a nossa marca, esta é a nossa característica. Que o Senhor da paz derrame sobre todos vós a sua bênção e desejo a todos vocês muita saúde, sobriedade e paz. Até breve.